Imagino que você que está aí do outro lado da tela aceitaria passar 2 horas fantasiado de um morcego, então brilhando no sol feito um diamante em troca de alguns milhões de doletas na conta, né? Pois é, eu também aceitaria. Só que o ego de Hollywood funciona numa outra rotação. E hoje a gente vai falar sobre um fenômeno psicológico assim fascinante. Os grandes astros do cinema que odeiam os próprios filmes de sucesso, aquelas obras-primas, sabe, que você tem no VHS, tem no Blu-ray na estante, ou então assiste sempre no streaming, mas que o protagonista sente uma vergonha profunda de ter feito. E a gente vai além da fofoca, a gente vai tentar entender até que ponto esse ranço é um trauma real, né, de um set de filmagem tóxico, e até que ponto é só um charminho de estrela querendo pagar de artista cult incompreendido. Prepara o teu crachá de coach de celebridade aí e vem com a gente. Fala, galera do bem, e é isso. Para abrir o nosso divã aí com chave de ouro, a gente vai falar do maior caso de autossabotagem em turnê de imprensa da história moderna. Galera, o nível de ódio que esse menino destilava para cima do Edward Cullen na época da promoção do filme era quase uma obra de arte. Numa entrevista, ele foi perguntado se ele tinha levado alguma lembrança do set, e ele respondeu assim com a maior calma do mundo: a minha dignidade. É isso aí. Ele declarou assim publicamente que se o Edward fosse uma pessoa real, né, da vida real, ele seria um maníaco homicida de machado que todo mundo deveria evitar. Ele admitiu que ele leu o livro e que ele pensou assim: esse cara é completamente maluco. Por que as pessoas gostam dele? E aqui entra a nossa primeira análise psicológica. Isso é verdade ou é charminho? Resposta: os dois. Por um lado, o Pattinson é um ator criado no nicho do cinema de arte europeu. Imagina a crise existencial de um cara que estuda teatro para da noite pro dia virar um pôster de parede do quarto de um adolescente e ter uma vida inteira vigiada por paparazzi por causa de um vampiro vegetariano. O ódio dele a essa saga era uma defesa psicológica para gritar assim pro mercado: ó, eu sou um ator sério, me contrata aí para fazer filmes cult. E a gente não pode negar que funcionou, né? Hoje ele faz filmes aí com David Cronenberg, com Matt Reeves, com Christopher Nolan, mas que ele morde a mão que alimentou ele, isso aí ele faz, ele morde mesmo. Se você acha que o Robert Pattinson foi ingrato, você precisa conhecer o Sir Alec Guinness. Ele era a realeza do teatro britânico, assim, um ator shakespeariano mega condecorado, e aí um jovem diretor chamado George Lucas convidou o cara para interpretar um tal de Obi-Wan Kenobi. Resultado? Guinness detestava tanto assim, os diálogos de Star Wars, que numa das cartas que ele mandou para os amigos na época, ele chamava o roteiro de nicho de conto de fadas e reclamava que as falas eram tão banais para alguém do calibre dele. Enfim, o ranço era tanto que ele confessou que ele incentivou o George Lucas a falecer o Obi-Wan Kenobi logo assim no primeiro filme, só para ele não ter que voltar para gravar as sequências. Ele ficou rico? Ficou, mas só porque ele exigiu uma porcentagem de bilheteria, o que foi uma jogada técnica assim de mestre. Mas dizem que o sujeito jogava as cartas dos fãs da saga no lixo, sem nem abrir. Pra quem não sabe o que eram cartas, era isso aqui, ó, tá vendo? Isso aqui eram cartas. A psicologia aqui é clara: o complexo de superioridade intelectual. O cara passa a vida inteira interpretando Macbeth, sabe, Hamlet, e de repente no fim da carreira ele vai ser lembrado no mundo inteiro por falar sobre a força, segurando um tubo de luz brilhante e tal. O ódio dele era o ego ferido de um purista que percebeu que o público preferia fantasia pop àquela alta literatura. Harrison Ford é o rei do mau humor. Em Hollywood todo mundo já sabe disso. Só que com Blade Runner o cara se superou assim completamente. Ele e o diretor Ridley Scott, eles brigaram o filme inteiro. O Ford, ele sentia que o trabalho dele de atuação estava sendo engolido pelos efeitos especiais. Ele dizia coisas tipo assim: pô, eu jogava o detetive na tela, mas o Ridley só se importava com o design dos cenários de fundo e tal. E para piorar, o estúdio achou a versão final meio confusa e forçou o Ford a gravar uma narração em off para explicar o filme. O Ford gravou aquelas falas com tanta má vontade, esperando que ficasse tão ruim que o estúdio jogasse tudo fora, mas o estúdio usou mesmo assim. Então aquela voz de taquara rachada dele virou a versão de cinema. O Ford passou décadas dizendo que o filme era chato, era arrastado, e nesse caso aí, especificamente, não é charminho, é o trauma de um processo real. Quando a dinâmica entre diretor e ator quebra no set, o ator perde o cordão umbilical com a obra, e isso é devastador. Esse aqui é o clássico choque de visões e o limite do bom senso. A Megan Fox, ela virou uma estrela global assim em Transformers, mas ela não aguentava o diretor Michael Bay. Numa entrevista assim bombástica que ela deu, ela comparou o comportamento dele no set ao do Hitler. Disse que ele era um pesadelo de futilidade técnica. Ela reclamava que a única função dela na produção era correr em câmera lenta de shortinho curto e parecer sexy enquanto limpava o motor de um carro. O comentário pegou tão mal que o produtor, né, que era o Steven Spielberg, exigiu a demissão dela da franquia na hora. E vamos lá, né, galera, aqui o ranço é meio que legítimo, né? Quando a técnica do diretor reduz o ator a um mero objeto de cena, a frustração
profissional é inevitável. Se você quer ver um galã de Hollywood dando um piti histórico, o caso do Brad Pitt em Inimigo Íntimo é o seu lugar de fala. Ele dividiu o protagonismo nesse filme com ninguém menos que o Harrison Ford. Se você já prestou atenção aí no nosso bloco anterior, você já sabe que o Harrison Ford não é exatamente um poço de simpatia em sets caóticos como esse aí. O plano era rodar um thriller político afiado. A realidade? O estúdio jogou o roteiro original na lixeira e a produção virou uma terra sem lei. Galera, a equipe técnica filmava páginas inteiras que eram escritas na manhã de rodar a cena, no camarim ali, no susto e tal. Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia como é que ia ser o final da história. O Brad Pitt ele ficou tão ensandecido com aquela desorganização toda que semanas antes do lançamento ele deu uma entrevista bombástica chamando o próprio filme de o maior desastre de avião do cinema e a peça mais irresponsável de jornalismo cinematográfico que ele já tinha visto. Ele tentou abandonar o barco e tal, mas o estúdio botou o terror e ameaçou um processo de milhões de doletas em cima dele. Ele botou o rabinho entre as pernas e ficou quieto. E no meio desse tiroteio todo ainda tinha um choque de egos. De um lado, o Brad Pitt, querendo construir um sotaque irlandês meticuloso e tal. Do outro, Harrison Ford exigindo que o cachê dele fosse maior, que o personagem tivesse mais destaque, que as armas dele fossem maiores e tal. O filme, no final das contas, acabou arrecadando uma bilheteria até que honesta, mas o comportamento do Brad Pitt custou caríssimo mesmo. O cara saiu traumatizado, porque no final das contas ele acabou sendo obrigado a trabalhar na base do improviso corporativo ali. Se você achava que astro de cinema só reclama de barriga cheia, imagina ver o Pitt dando um piti porque um roteiro parecia uma fanfic escrita no guardanapo. Eu pagava pra ver uma cena dessas. Se o Brad Pitt reclama de roteiro, o George Clooney reclama da estética. Até hoje, ele pede desculpas públicas por conta de Batman e Robin. Ele assume, assim, com todas as letras, que destruiu a franquia e que a decisão técnica de colocar mamilos esculpidos ali no peitoral da Bat-Fantasia era o auge do ridículo. Ele brinca nas entrevistas dizendo que ele proíbe a mulher dele de assistir ao filme até hoje para não perder o respeito em casa. É charminho? Não, é uma autocrítica super lúcida e puro instinto de sobrevivência de imagem. A maior prova de maturidade e deboche de Hollywood pertence a Halle Berry. Ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 2002 e 2 anos depois ela estreou aquele trágico Mulher Gato. O filme foi triturado pela crítica, mas em vez de se esconder no camarim, de chorar na cama que era lugar quente, a Halle Berry fez história. Ela foi receber o prêmio Framboesa de Ouro de pior atriz pessoalmente, galera. Ela subiu no palco segurando o tio Chico numa das mãos e o Framboesa na outra, e agradeceu ao Warner por ter colocado a carreira dela num filme bosta daquele. Mas vamos admitir, aquilo ali era horrível. Isso aí, no caso, não é ranço, é a transcendência do deboche. O Channing Tatum, ele já admitiu que ele foi forçado a fazer o G.I. Joe, A Origem de Cobra, por causa de um contrato antigo, ali, de 3 filmes que ele assinou quando ele era um jovem modelo, ainda no início de carreira e tal. E ele disse abertamente: eu odiei o roteiro, eu não queria fazer aquilo. E o desespero dele era tanto que ele também implorou para os roteiristas falecerem o personagem dele logo nos primeiros 10 minutos da sequência, só para se livrar logo daquele contrato. Não tem jeito não, galera. Quando o ator se sente um funcionário público obrigado a bater ponto na tela verde, falecem 2 fadinhas na Cinemolândia. É fato. E para fechar nossa lista de astros arrependidos, a gente volta à nossa rainha maior, Meryl Streep. Como a gente já contou aqui no canal, e tem vídeo aqui falando sobre ela, a guria usou o método de atuação, em O Diabo Veste Prada, se isolando ali completamente da Anne Hathaway, da Emily Blunt, para manter aquela frieza da Miranda Priestly. Só que a Mary já confessou que ela odiou cada segundo dessa experiência. Ela disse que ela ficava terrivelmente deprimida porque ela ficava no camarim, que lá nos Estados Unidos são trailers, e tal, enquanto ela ficava escutando o resto do elenco se divertindo ali pelo set. Ela detestou tanto esse processo que ela prometeu que nunca mais usava essa técnica psicológica na carreira dela. Sorte a nossa, O Diabo Veste Prada 2, ela já é experiente o suficiente para entregar a genialidade da Miranda sem precisar sofrer nos bastidores. E depois desse desfile de egos, e lamúrias milionárias, o que sobra pra gente, pobres mortais, é uma questão filosófica. Até onde isso é verdade ou é só charminho de estrela? Se a gente for analisar a psicologia de Hollywood, isso se divide em 3 frentes. A primeira delas é a síndrome do impostor às avessas. O ator estuda anos a fio e fica buscando aquele papel dramático da vida dele, mas o que explode mundialmente é ele fantasiado de gata remendada ou então chupando sangue com a cara pintada com uma base 3 tons abaixo. Ou seja, o ódio a um filme é um mecanismo de defesa contra o medo de ser considerado um ator superficial pela indústria. A segunda frente é a linha de montagem. O espectador
vê magia. O ator vê uma diária de 14 horas num galpão cheio de poeira, repetindo a mesma palavra 7.830 vezes, debaixo dos gritos do diretor estressado porque o orçamento estourou, enfim. O ódio aí, nesse caso, quase nunca mira na obra finalizada, mas sim no trauma do processo de fabricação dela. E a terceira frente é o status do desdém. Em Hollywood, fingir que você não se importa com dinheiro ou com sucesso comercial é o maior símbolo de status possível. Dizer assim, eu odiei fazer aquele blockbuster de $1 bilhão é o símbolo máximo da autenticidade purista. É o ator dizendo, eu sou maior do que essa máquina de fazer dinheiro. No fim das contas, seja por trauma de set, por roteiro ruim ou por preciosismo estético, o ranço desses atores só prova uma coisa. O cinema é uma máquina super complexa e nem todo mundo que está sorrindo no pôster está feliz por trás das câmeras. Você, qual desses desabafos aí te surpreendeu mais? Acha que o Robert Pattinson foi ingrato ou que ele estava certo? Comenta aqui embaixo. E se você quer ver outras análises que nem essa aqui no canal, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal Papo no Set, compartilha esse vídeo com aquele amigo seu que adora entender a psicologia dos bastidores. E uma coisa eu te prometo, a gente se vê no próximo set.